Um abraço para você que está nos acompanhando, né? Mais uma vez estamos aqui para o nosso encontro do Evangelho segundo o Espiritismo, nosso encontro virtual, do qual nós agradecemos, né, a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos. Como todos sabem, né, semanalmente um dos nossos irmãos está aqui para a gente trazer as informações, reflexões, estudos, propostas de reflexão acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse grupo aqui do WhatsApp, que nasceu a partir da pandemia, né, as atividades da nossa casa espírita pararam, e aí a gente voltou mais uma vez a ter esse encontro virtual, né, restabelecido esse encontro através do meio virtual, até que a nossa casa espírita pudesse voltar a ter as suas atividades, como graças a Deus voltou, né? Então, nós mantivemos esse nosso encontro virtual, porque a gente sabe também que nós acabamos chegando a muitas pessoas que não estão nem em Paraíso fisicamente, né? E que podem assistir esse material, compartilhar. Tem a nossa corrente de oração, né? Que nós postamos no grupo antes de postarmos esse vídeo, que nós mais uma vez pedimos para que todos possam direcionar as suas preces também para essas intenções aqui colocadas, e como a gente faz todas as vezes, né, que eu tenho a oportunidade de estar aqui com vocês, da gente colocar a nossa água para ser energizada. Então, enquanto a gente está aqui conversando no comecinho, caso você não tenha ainda pego a sua água, ou a sua garrafinha, a sua jarra, o copo, do jeito que você achar melhor, né, a água para você, para os seus familiares, então corra lá, prepare o recipiente com a água, ou a garrafinha, ou jarra, ou copo, do jeito que você achar melhor, enquanto a gente se prepara aqui para fazer a nossa prece, né, a nossa prece inicial. Lembrando que, como eu disse, as atividades do nosso grupo Espírita Mensageiros voltaram à sua realização normal, né, com as reuniões públicas de terça a sexta-feira. Terça é o tratamento espiritual, hoje, quarta-feira, tem o estudo do Evangelho, esse mesmo que nós estamos estudando aqui, vamos estudar lá, e o passe. Na quinta, o estudo, está sendo estudada a série André Luiz, né, começando com o Nosso Lar. Na sexta, o tratamento espiritual para gestantes e crianças. E lembrando que domingo de manhã tem a nossa evangelização, né? E à tarde a Mocidade Espírita. Então, você pode participar das atividades presenciais do nosso Grupo Espírita Mensageiros, caso você tenha essa disponibilidade à vontade, tá bom? Para a gente começar, então, a nossa reunião virtual, vamos fazer a nossa prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, nossa mãe amada, a toda a espiritualidade trabalhadora no bem, em especial os nossos irmãos trabalhadores do plano espiritual, que auxiliam nas atividades das nossas quartas-feiras da Casa Espírita, do Grupo Espírita Mensageiros. Agradecemos o amparo, o socorro direcionado a cada um de nós em todas as situações da nossa vida, o amparo destinado nas nossas atividades diárias, nas nossas atividades de rotina, nas nossas atividades em família, atividades profissionais, de descontração, sociais. Agradecemos todo o socorro e o amparo direcionado a cada um de nós. Que as bênçãos do mais alto possam chegar até nós nesse momento, fortalecendo a nossa fé, a nossa confiança em Deus, e possa nos alcançar aonde nós estivermos, inundando a nós, o nosso corpo espiritual, o nosso corpo perispiritual com boas energias, energias de paz, de refazimento, de equilíbrio, de melhoramento íntimo e de fortalecimento da nossa fé. Que também o ambiente onde nós estejamos agora possa receber as boas vibrações e as boas energias desses irmãos trabalhadores devotados no bem. Ainda que os nossos familiares possam ser acolhidos, amparados e alcançados por essas boas vibrações, em especial o nosso familiar que mais nos causa preocupação e mais necessita de amparo e de socorro. Também que o nosso lar, a nossa casa, possa ser inundado por essas boas vibrações e energias, desfazendo as energias negativas, desequilibrantes e substituindo por energias de paz, equilíbrio, refazimento e amor. Também que os bons espíritos trabalhadores no bem, que nos apoiam na nossa atividade de hoje, possam amparar, socorrer todas as intenções postadas no nosso grupo de WhatsApp da Casa Espírita Mensageiros,
socorrendo em suas necessidades, amparando todos os nomes ali colocados para que essas pessoas possam receber o auxílio e o socorro que necessitam. Enfim, que as bênçãos do mais alto possam nos alcançar, nos fortalecer e nos auxiliar nesse nosso encontro virtual de hoje. Que assim seja. E da mesma forma, a água que colocamos para a nossa reunião de hoje possa ser energizada com as energias que precisamos para o nosso dia a dia. Que as bênçãos de Deus nos fortaleçam hoje e sempre, que assim seja. Bom, hoje eu queria falar com vocês sobre o capítulo 5, item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem e Mal Sofrer. Tá? O título do capítulo, o capítulo 5, é Bem-aventurados os aflitos. Aí nós vamos lá na instrução dos Espíritos, Bem e Mal Sofrer. Esse capítulo inicia-se com Jesus, com o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, Bem-aventurados aflitos, porque é deles o reino dos céus. Ou seja, a gente vai ver aqui, mas Jesus já começa dizendo para a gente que a gente precisa passar pelas nossas aflições, as aflições nossas do dia a dia, aquilo que a gente cria, aquilo que a gente constrói para nós mesmos, de dificuldades, de obstáculos, que nós escolhemos passar. E quando nós passamos por essas aflições, e aí a gente vai ver, que aí vem a orientação do espírito Lacordaire, que é bem e mal sofrer. Quando a gente enfrenta esses desafios com coragem, com determinação, com fé, com confiança em Deus, a gente pode alcançar essa bem-aventurança, esse compromisso de Cristo conosco, de que nós teremos o reino dos céus a partir do nosso bem sofrer. Mas o que é bem e mal sofrer? Eu vou passar por dificuldade, eu vou sofrer e vou ficar rindo, vou ficar sendo um bobo alegre, A minha vida está desmoronando, eu vou falar, tá tudo bem, não, A gente precisa entender isso. E o espírito Lacordaire, essa mensagem está, como nós dissemos, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa assim, quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, porque deles é o reino dos céus, Jesus não se referia aos sofredores em geral, porque todos que estão neste mundo sofrem, quer estejam no trono ou na miséria. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem nos conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações, se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que Deus não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais resplandecente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa pode ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Então, nessa primeira parte, o espírito de Lacordaire já vem dando um resumo para a gente. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós sofremos, temos os nossos desafios. Mas isso não é garantia de que nós vamos ter uma condição espiritual boa ao cumprirmos a nossa missão, ao desencarnarmos. Uma pessoa revoltada, uma pessoa que passa pelos problemas da vida com lamentações, com penúrias, ela não aprendeu a lição que ela precisava aprender. Segundo a gente aprende com a doutrina espírita, existem várias provas. Vamos falar de coisas materiais que às vezes a gente mede mais, as nossas felicidades ou infelicidades a partir do número de bens, de condição financeira que nós possuímos. A doutrina espírita nos ensina que espiritualmente a prova da riqueza é muito mais difícil de ser vencida do que a prova da pobreza. E aí a gente, com a nossa parca visão, com a nossa visão curta, a gente fala, mentira, eu prefiro ser rico. A chance de nós nos perdermos espiritualmente, tendo condições financeiras posse, é muito maior.
porque essa condição, ela exacerba o nosso orgulho, ela faz prevalecer o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, né? Então, por isso é uma prova mais difícil de ser vencida. A prova da pobreza, da miséria, da dificuldade material, ela pode, eu não diria ser mais fácil, falando espiritualmente, tá, gente? Porque a gente sabe que materialmente passar dificuldade, provações, né, limitações é difícil, né? Mas espiritualmente falando, a prova da pobreza, da miséria, ela é mais fácil de ser suportada, porque se você for observar, mesmo a pessoa pobre, em dificuldade, quando uma outra pessoa precisa, elas são as primeiras a se ajudarem do jeito que podem, né? Repartem um pouco que lhe falta. Lembra aquela história que Jesus mesmo contou a parábola, né? Do óbolo da viúva, da doação da viúva, né? Um homem foi lá, encheu o local o gasofilácio, né? Que era o local onde se colocavam as doações. Ele encheu com um valor muito alto, né? Ele era rico. E aí veio uma senhora, colocou uma pequena moedinha, né? A menor moedinha que tinha na época, que era o denário. E Jesus falando para os discípulos, aos olhos de Deus, a doação da viúva foi muito maior, porque o homem rico deu do que lhe sobrava, e a mulher viúva deu do que lhe faltava. E assim são as pessoas mais simples, mais humildes, mais pobres financeiramente, né? Elas doam, repartem aquilo que falta às vezes. Mas também tem aquelas pessoas que estão passando pela prova da pobreza e são revoltadas, são extremamente amargas, né? E ficam olhando para as diferenças econômicas e sociais e lamentando a sua condição, ao invés de seguir a sua vida e aproveitar para crescer espiritualmente. Então, por isso que nesse capítulo especificamente, essa mensagem é muito rica nessas nossas reflexões. A necessidade de nós entendermos o sofrimento, de nós entendermos a necessidade daquilo que nós passamos no dia a dia. No Livro dos Espíritos, na questão 633, a espiritualidade responde a Kardec, né, que a maior parte dos males são sempre culpa do próprio homem, que lança a natureza, que poderia ser evitado se ele atendesse à voz da própria consciência. Então, se a gente ouvisse a nossa própria consciência, a gente poderia impedir e fazer com que a nossa vida fosse mais fácil. Não seriam necessários sofrimentos que nós enfrentamos pela nossa própria invigilância, né? Pelo nosso próprio forma de agir no erro e não seguindo a nossa consciência, né? Isso é importante porque assim, nos tira o estigma de que nós sofremos por causas externas. Não, é por nossa invigilância, por não seguirmos a nossa consciência, como nos diz Allan Kardec. Então, nesse sentido, cabem algumas reflexões, né? No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo da frente, no capítulo 6, item 4, nós temos a seguinte citação: a causa dos sofrimentos está nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra, assim, o Espiritismo o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura por meio da depuração, que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que merece sofrer e acha justo o sofrimento, sabe que o sofrimento auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. Então a gente precisa recordar isso e a gente precisa saber isso, né? Que essas tribulações que a gente está passando, primeiro, foram causadas por nós mesmos, nesta vida, ou resultado de erros em vidas anteriores. A maioria de nós, né, nós mesmos escolhemos aquilo que nós queremos enfrentar nessa nossa existência. Nós mesmos buscamos o caminho a ser seguido e aquilo que a gente precisa suportar para depurar o nosso espírito e depurar a nossa alma. E chega aqui, muitas vezes nós nos perdemos e às vezes até cometemos os mesmos erros do passado, né? Então vamos trazer alguns exemplos práticos, né? Às vezes
pegando o exemplo, mais uma vez, da questão de falta de recursos financeiros. Às vezes eu vim com um compromisso nessa existência de passar por dificuldades financeiras para aprender a dar valor naquilo que realmente importa, né? A convivência com a família, o desenvolvimento espiritual, dobrar o meu orgulho, dobrar o meu egoísmo, né? Então, às vezes, na condição da pobreza, vencer esses vícios morais seja mais fácil, como nos ensina a própria doutrina. E aí a gente fica sempre rezando a Deus para nos ajudar a ganhar na loteria. Oh Deus, me ajuda a ganhar na loteria. Deus, eu podia ganhar na loteria. Oh Deus, né? Às vezes a gente trabalha e reza e busca sempre a posse do material, a gente quer. E a gente vê às vezes pessoas que têm uma ideia tão mais simples do que às vezes aquela que a gente colocou em prática e conseguem prosperar financeiramente e a gente não, né? Se a gente se frustra, se a gente se revolta, se a gente começa a murmurar e xingar, enfim, toda a nossa existência pode estar perdida por nós não entendermos a falta que nós estamos reparando, né? Às vezes, em uma vida passada, eu fiz mau uso, fui rico, fiz mau uso do dinheiro que tinha, humilhei as pessoas, deixei o meu orgulho tomar conta, fui egoísta, humilhava aquelas pessoas que eu julgava inferiores a mim pela condição financeira. Desencarnei, me desiludi, vi o erro que cometi e me preparei para essa nova existência com o compromisso de dobrar o meu orgulho e nasci numa situação de pobreza, né? E aí, se eu me revolto, perdi mais uma encarnação, o meu orgulho falou mais alto de novo. Mas se eu me adapto às situações, me esforço, vivo minha vida sem lamurações, murmurações, sem ficar revoltado, sem ficar lamuriando, né, pela situação que eu estou vivendo, talvez eu consiga superar as minhas dificuldades, né? No livro Lampanário Espírita, de Joana de Ângeles, né, psicografado pelo Divaldo Franco, no capítulo 34, a Joana de Ângeles nos aconselha o seguinte: afasta a nuvem cinzenta do pessimismo e da queixa enquanto a dor se demora contigo, concedendo ao sol da esperança a oportunidade de fugir ante aos teus olhos acostumados a sombras e recriminações. Enquanto não disponhas ao combate contra a autopiedade e a autoflagelação por morbidez, ninguém poderá fazer nada por ti. Observa o voo ligeiro e colorido da ave, ao desabrochar de uma flor, a vitória de uma semente sobre a terra e o canto delicado do filete d'água na rocha, o trunfo da árvore, o milagre do pão, tudo isso você encontrará as mãos divinas agindo, produzindo e zelando. Quando te entregas ao desânimo e o espalhas, conspiras contra a ordem natural, o equilíbrio e o progresso da vida. É pernicioso o mal sofrer, malbaratando a oportunidade de aproveitar bem a lição do sofrimento. Se cultivas cogumelos no pessimismo, respiras evidentemente em clima de sombras e você vai acabar se envenenando pelo seu estado mental criado por você. Então, se você ficar nessa situação de lamúria, de reclamação, de autopiedade, autoflagelação, tadinho de mim, coitadinho de mim, eu sofro tanto, a minha vida é tão difícil. Se a gente ficar seguindo esse caminho, né, a gente fecha, inclusive, a oportunidade de auxílio espiritual destinado a cada um de nós. Então, enxergar a vida como um dom, né, como um milagre de Deus, todos os dias que nós despertamos, é um milagre de Deus. Quantas pessoas não acordam? Quantas pessoas não conseguem respirar sem ajuda de aparelhos, conversar? Inúmeras não conseguem levantar da cama. Inúmeras não conseguem suprir o seu próprio dia, buscar a sua própria subsistência. Se você tem um trabalho e fica se queixando do trabalho, muitos e muitos no mundo inteiro não têm oportunidade de ter um trabalho. Então, olhe para a sua vida, em tudo na sua vida, como um verdadeiro milagre. Desafios todos nós enfrentamos, né? A gente não sabe a dificuldade que aquele do nosso lado, que às vezes a gente inveja, que aparenta ter uma vida que nós queríamos ter, que nós sonhávamos em ter, você não sabe a dificuldade que eles enfrentam. Quantas pessoas queriam só um pouquinho de saúde,
E às vezes você é rico em saúde, tem força de trabalho, tem inteligência para colocar várias ideias em prática e fica se lamuriando numa corrente de autoflagelação e autopiedade, tendo dó de si mesmo, quando você está desperdiçando uma oportunidade imensa que é dada todos os dias para você por Deus e pela espiritualidade. Né? No livro dos Espíritos, os Espíritos também falam por que existe o mal no mundo, né? Se o mal é necessário. Então, os Espíritos foram criados simples e ignorantes, é a resposta. Deus deixa ao homem a escolha do caminho, tanto pior para ele que se toma um mau caminho. A sua peregrinação será mais longa. Se não existissem montanhas, o homem não compreenderia que pode subir e descer. Se não existissem rochas, ele não compreenderia que há corpos duros. Então é preciso que o espírito adquira experiência, e para isso é necessário que conheça bem o bem e o mal. Né? E como fazer a distinção entre o bem e o mal? No livro dos Espíritos, Kardec, na pergunta 631, a espiritualidade responde para ele. Deus deu inteligência para distinguir um do outro. Então use a sua inteligência. Como você tem vivido os seus dias? Reclamando, lamuriando, se colocando na posição de vítima? Ou, apesar das dificuldades, apesar das doenças, apesar de tudo, você coloca a sua fé em movimento, a sua alegria em movimento, você é uma pessoa leve. Esses dias eu vi um pensamento assim, seja leve, porque pessoas pesadas não conseguem voar, Então seja leve. Problemas existem? Claro que existem. Você não pode fechar os olhos para eles e nem deve. Você tem que analisar aquilo que você está vivendo, os problemas, os desafios da sua vida, o que você pode aprender com aquilo. Bom, isso aqui está me falando que eu tenho que ser uma pessoa mais proativa, uma pessoa que busca um autoconhecimento maior, uma pessoa que tem os seus desafios, mas não baixa a cabeça. Hoje eu vi um pensamento, baixar a cabeça só se for para fazer uma prece. Então, nesse sentido, levanta a cabeça, viva a vida, seja uma pessoa leve, apesar dos seus problemas, não os ignore, aprenda com eles. As sombras não são escuridões, a sombra não é escuridão, a sombra é ausência de luz. Então, às vezes, o seu problema está faltando jogar uma luz sobre ele, uma luz diferente, uma luz do seu entendimento. Opa, o que esse sofrimento está me ensinando? Tem aquele ditado antigo que fala assim, errar uma vez é humano, errar duas vezes é burrice. Às vezes a gente está tropeçando na mesma pedra. Opa, antes de continuar o caminho, por que eu estou voltando aqui? Toda vez que eu passo aqui, eu tropeço nessa pedra. Eu sei que ela está aqui. O que eu preciso fazer para desviar? Olha um caminho diferente. E é isso que o sofrimento vem nos ajudar. Gente, não há vitória sem passar pela aprovação. Esses dias, assim, usando um exemplo bem simples, o milho não vira pipoca se não passar pelo fogo. Nós não vamos virar espíritos melhores se a gente não passar pelas provações para dobrar o nosso próprio ego, o nosso próprio egoísmo. O próprio espírito de Lacordaire, aqui ele continua na sequência aqui da mensagem, um militar que não é enviado à frente de batalha, ele não fica satisfeito. O militar que não vai para a guerra, ele não fica satisfeito, porque o repouso no campo não proporciona a promoção. Então a gente precisa ser como um militar, que a gente precisa ir para o campo de batalha, é no fogo do campo de batalhas que a gente consegue superar as nossas dificuldades, é nas amarguras da vida, é nos nossos desafios diários, na coragem de enfrentar os desafios que a vida nos apresenta, é que nós vamos conseguir superar as nossas dificuldades. A gente tem grandes exemplos, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce lá na Bahia, ela tinha 1/3 do sistema respiratório, dos pulmões, apenas 1/3, e subia as ladeiras de Salvador, subia, descia, trabalhava o dia inteiro, nem dormia, repousava alguns minutos numa cadeira, porque ela queria sempre estar trabalhando, movimentando, ajudando as pessoas. Um Chico Xavier, que era um espírito missionário, enfrentou tantos problemas, problema cardíaco, problema de visão, tanta incompreensão, e às vezes a gente que tem uma vida tão mais fácil, e às vezes uma dorzinha na unha, e a gente fica lamuriando e causando problemas que não existem.
Então, vamos olhar para tudo isso que acontece na nossa vida como uma oportunidade de crescimento, de melhoramento do nosso espírito. É isso que a gente precisa buscar, é isso que a gente precisa entender e fazer na nossa caminhada, né? Então, nesse sentido, vamos olhar assim, né? Vamos olhar nesta ótica que Jesus nos disse, né? Vede tudo o que gostaríeis que vos fizessem ou que não vos fizessem. Tudo se resume a isso e não vos enganeis. Então, pautemos a nossa existência em sermos espíritos melhores, em buscar a nossa transformação, né? A expiação e a prova que nós passamos é uma busca do desenvolver em nós o arrependimento, a conscientização do sofrimento que nós causamos a outras pessoas, né? E que agora nós temos que resgatar, né? Ah, mas se eu fiz mal para uma pessoa, eu tenho que passar por reparações? Tem, mas você escolhe o caminho. Sabe aquele ditado, pela dor ou pelo amor? É você que escolhe, né? Se você em uma vida passada vitimou uma pessoa com uma morte, uma facada, um tiro no coração, nessa vida você pode vir ou uma pessoa com problemas cardíacos ou uma pessoa que vai se formar em medicina e salvar as pessoas sendo um médico cardiologista, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Se você coloca o seu amor em movimento, tudo pode se transformar. Para a gente finalizar, no exemplo que eu já usei várias vezes e vou trazer aqui novamente. Tinha um homem, um trabalhador espírita, muito caridoso, muito amoroso. Ele era realmente trabalhador, efetivo, acolhia todas as pessoas que chegavam na casa espírita, fazia palestras, era um trabalhador ativo, tinha um conhecimento extraordinário da doutrina e colocava o que ele aprendia na doutrina em prática. Ou seja, era caridoso, fraterno, um homem realmente muito bom, um homem de bem, como diz o próprio Evangelho segundo o Espiritismo. E ele trabalhava com marcenaria, então um dia ele sofreu um acidente e perdeu um dedo da mão. E aí ficou todo mundo comovido, como uma pessoa tão boa, acontece uma coisa dessa com ela, perde um dedo, como que a espiritualidade permitiu, né? O nosso julgamento que nós fazemos naturalmente com a nossa visão curta, como eu disse. E aí, quando ele retornou às atividades na casa espírita, né, o mentor espiritual da casa se manifestou e disse que em uma vida passada, esse trabalhador espírita bom, amoroso, caridoso, ele tinha sido senhor de engenho numa propriedade rural que tinha escravos, né? E os escravos que fugiam ou que não atendiam aquilo que ele ordenava, ele pegava os escravos e colocava os braços dos escravos na moinha, no moinho, para ser moído. Moía o braço do escravo que tentava fugir ou não estava, né, fazendo as suas atividades na fazenda ali, no julgamento dele. Então, ele sofreu muito com isso no plano espiritual, buscou arrependimento e veio com o objetivo de servir às pessoas, e ele iria perder um braço nessa encarnação citada. Só que como ele fez muito bem para as pessoas, foi muito caridoso, fraterno e colocou o cristianismo em prática, os ensinos do Cristo em prática, o amor dele pelas outras pessoas foi abatendo o seu débito, né, espiritual, e ao invés de perder um braço, ele perdeu apenas um dedo. Então, o nosso bem sofrer está nisso. Não é porque a gente está sofrendo que a gente não pode ajudar. Não é porque a gente tem limitações e dificuldades financeiras que a gente não possa socorrer o irmão, né? Segundo a própria doutrina espírita, a caridade pode ser feita por palavras, pensamentos e ações. Por palavras, não sendo aquele que aponta o dedo para o irmão no erro, mas dando palavras de incentivo. Olha, você errou, mas está no passado, vamos buscar agora uma forma de corrigir o seu erro. E não aquele que fica assim, tá vendo, eu te avisei, eu falei, né? A pessoa já está lá sofrendo e você está torcendo a faca para a pessoa sofrer mais. Então, um ato de caridade é uma palavra amiga, uma palavra acolhedora, é você ser caridoso com o irmão, indulgente com o erro dele e ser caridoso no uso da palavra. A caridade pode ser feita por pensamentos, você fazendo uma prece por uma pessoa que precisa, uma oração por uma pessoa que está sofrendo. E por atos, que é socorrer, amparar os nossos irmãos que necessitam. Então, nós escolhemos, como sempre, aquilo que nós estamos plantando e, consequentemente, aquilo que nós vamos colher.
Analise aquilo que você está plantando. Você está passando por uma dificuldade da vida, como eu acredito que todos nós temos as nossas dificuldades e os nossos desafios. Como você está enfrentando isso? Lógico, como eu disse, você não vai ser um bobo da corte, ficar rindo, então aprenda com o seu ato, mas não seja um fardo, aquela pessoa triste e negativa que quando chega já contamina o ambiente com a sua energia negativa, né? Você precisa sim aprender com aquilo que você está passando, mas sem que você perca a essência, que é o seu ser espiritual, aprendendo com seus erros, né? Passemos com leveza, com coragem, com a fé em Deus, de que nada que chega até nós é para o nosso mal, pelo contrário, tudo que chega até nós é para o nosso bem. Então, aquilo que está acontecendo com você agora, o que isso quer te ensinar? Faça uma análise aí na sua casa agora, o que você precisa aprender com o que está acontecendo com você agora. E você vai ver que, analisando tudo isso, tendo a confiança e a certeza de que Deus está ao seu lado, estando aberta à orientação dos bons espíritos, a partir da sua postura positiva também de enfrentar o problema e vencê-lo, você vai ver que essas dificuldades vão diminuir o tamanho que elas têm hoje na sua vida. E você vai continuar sendo uma pessoa em busca da sua elevação, do seu melhoramento espiritual. Faça esse exercício aí na sua casa, né? E coloque essa fé que deve ser inabalável em Deus em movimento, tá bom? É o nosso desafio de hoje. Olhar os nossos problemas sobre uma visão da fé em Deus. O que isso está me ensinando hoje? O que eu posso aprender de lição? E você vai ver que a sua vida vai ser melhor, mais leve e sem perder o foco do seu desenvolvimento espiritual. Fiquemos todos na paz do Mestre Jesus e até o nosso próximo encontro.